A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Amém. Irmãos, peço que os irmãos aí que podem ficar de pé, se colocar de pé no seu lugar, só para me referir essa palavra do Senhor, e abram no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Versículo 13. Mateus 16, 13. Todos acharam? Amém? Diz a palavra do Senhor. E chegando-se Jesus às partes Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Amém? Só essa parte, em nome de Jesus. Pai, nessa noite, peço ao Senhor graça, ó Deus, sobre a Tua palavra, que há de ser ministrada no coração da Tua igreja. Senhor, aqui nessa noite, há pessoas, ó Pai, precisando, ó Deus, muito, ó Pai, uma resposta do Senhor, muito, ó Deus, uma intimidade maior com o Senhor. Que o Senhor encontre, ó Deus, nesses corações uma terra fértil, onde essa palavra produz frutos. Que essa pessoa saia daqui, ó Deus, transformada pela Tua palavra. Porque é o que nós precisamos, da Tua palavra, revelada aos nossos corações. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Obrigado a você que teve condições de força estar pé perante a palavra do Senhor. Irmãos, aqui no Evangelho de Mateus, onde nós lemos, no capítulo 16, versículo 13, Jesus aqui faz uma pergunta aos seus discípulos acerca do que as pessoas estavam falando a respeito da pessoa dele. Então ele faz essa pergunta: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Ele perguntou para os seus discípulos. Amém? Para aqueles que estavam próximos dele. Antes de Jesus fazer essa pergunta, Jesus foi interrogado pelos fariseus. E os fariseus queriam que Jesus desse a eles um sinal. Eles queriam que Jesus desse a eles um sinal. Eu quero que você preste bastante atenção a respeito disso. Por quê? Porque muitas pessoas vêm até Cristo, elas não conhecem Jesus. Elas vêm até Cristo por causa de um milagre, de um sinal, né? Pode ser um milagre, uma graça, por causa de uma transformação na sua família, por causa de uma bênção que ela precisa da parte dele. Então essa pessoa vem até Cristo, mas ela não vem até Cristo no intuito de conhecer quem é Jesus. Ela vem até Cristo por causa de uma graça, por causa de um milagre, por causa de um sinal que ela ouviu falar que Cristo pode fazer e realizar na vida dela, né? Muitos, por causa disso, de estar vindo a Jesus por causa de uma graça, de um milagre, de uma transformação em vida, muitos se convertem, mas muitos também recebem graça do Senhor e não se convertem, e não aceitam Jesus, porque não conheceu quem verdadeiramente é Cristo. A pessoa veio com o intuito, mas ela não conheceu verdadeiramente quem é Jesus. E o milagre não foi suficiente para que essa pessoa conhecesse, se convertesse ao Evangelho, se convertesse a Cristo, aceitasse Jesus a respeito do que Ele realmente é e do que Ele realmente representa para o ser humano. Nota-se também na palavra do Senhor que, igual, por exemplo, vou dar um exemplo para você dos 10 leprosos, né? Receberam graça, reclamaram ali, receberam graça, 10 leprosos foram curados. Quantos realmente voltaram para Cristo?
Ele falou, não, peraí, eu recebi um milagre, né? Mas esse que me curou, ninguém viu aqui. Tem algo diferente nele, eu quero ter ele na minha vida. Eu quero conhecê-lo melhor. O milagre não foi suficiente para ele, ele queria mais. E Deus procura as pessoas que querem mais. Deus procura as pessoas que querem mais, amém? Então aqui os fariseus, eles tentavam de tudo quanto é forma implantar suas doutrinas, atrapalhar a pregação do Evangelho, tirar das pessoas o sentido que representava Cristo nessa época. Então eles só vinham para ser pedra de tropeço mesmo para o Evangelho de Cristo. Então eles pediram para Jesus aqui, antes de Jesus fazer essa pergunta para os discípulos, um sinal. E Jesus falou com eles aqui: o único sinal que eu vou dar para vocês é o sinal do profeta Jonas, que é aquele que pregou o arrependimento. Ficou 3 dias no ventre ali da baleia e pregou depois para o povo ninivíta a respeito do arrependimento, mostrando para eles que eles tinham que se voltar ao arrependimento. O Evangelho é para isso. Jesus veio para que o homem entendesse a sua condição como ser humano e se arrependesse e se voltasse a Deus. Então aqui teve a pergunta que Jesus fez para os seus discípulos a respeito do que as pessoas estavam falando acerca dele, do Filho do Homem. O que as pessoas estão falando? O que as pessoas falam? Muitas pessoas falam muitas coisas a respeito de Jesus, né? E muitos até fazem muitas coisas imitando aquilo que Jesus fez. Tem pessoas que praticam boas obras, que falam assim: as boas obras vão me levar para o céu, né? Vão me garantir um lugar lá no reino de Deus, vão garantir a salvação da minha alma. Muitas pessoas fazem muitas coisas e se deixam de voltar, deixam-se voltar para a verdade da palavra de Deus, para buscar a verdade em Cristo, a verdade do Evangelho. Elas seguem uma forma de aquilo que muitas vezes a religião ensina e não segue verdadeiramente a palavra do Senhor. E quando chega diante de Deus, chegam 2 classes de pessoas diante do Senhor Jesus. Chegam as pessoas diante de Jesus que conheceram Jesus e precisam se aperfeiçoar mais no reino de Deus, né, como cristãos, como servos de Deus. E chegam aquelas pessoas que são aquelas que ainda não conhecem a Cristo, aquelas que vêm na igreja que ainda não conhecem Jesus. Como que a pessoa pode estar na igreja sem conhecer Jesus? Pelas obras da pessoa, pelos frutos da pessoa, se conhece aonde, em que árvore ela está. Pelas obras, pelos seus frutos. Nós conhecemos. Se a pessoa conhece ou não Jesus. Quem conhece Jesus, pratica as obras que Jesus praticava. Quem conhece Jesus, pratica a palavra de Deus. Se volta para aquilo que foi ensinado por ele, orientado por ele. Então, nessa noite, eu quero falar para 2 classes de pessoas: para a pessoa que já conhece Jesus, para a pessoa que não conhece Jesus. Para a pessoa que não conhece Jesus, às vezes a pessoa pode se perguntar assim: quem é Jesus? Eu não conheço Jesus, só conheço Jesus de ouvir falar. Nós vamos falar um pouco a respeito disso. Evangelho de João. Abra no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Do versículo 1 ao 3 basta. A palavra do Senhor vai falar acerca de Cristo aqui. João declara que Cristo, no princípio, ele era o Verbo, e esse Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
Então Jesus estava no princípio da criação de Deus. Ele estava com Deus. Ele era Deus. Ele participou da criação dos céus e da terra, meu irmão. Jesus é o princípio. Ele estava no princípio com Deus. Ele já existia. No mundo espiritual, a existência dele estava lá. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada que foi feito se fez. Então, se alguém te perguntar quem é Jesus, é aquele que estava no princípio com Deus. É aquele que criou todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o princípio e ele é o fim. Nele está o princípio e nele está o fim. Amém? E aqui é interessante que a palavra de Deus fala do verbo, né? E fala aqui, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse verbo ele vem do latim, né? Que quer dizer verbo, e no português quer dizer verbo. E esse verbo, no português, o significado dele é discurso ou palavra. Pode ser muito interessante. Por isso nós precisamos da palavra de Deus. A palavra de Deus que tem o poder de transformar a nossa vida. Que tem o poder de transformar. Por isso que você precisa conhecer mais a Bíblia, conhecer mais a palavra de Deus, buscar mais de Deus, as orientações na própria palavra dele. Para que você não erre. Para que você não seja igual aos fariseus. Que fica ali mesmo vendo os sinais, vendo as maravilhas de Jesus, ainda duvidava de quem era Cristo. Chegava e disse, não, nós queremos mais sinal. Que sinal que vocês querem? A pessoa não pode conhecer Jesus somente através dos sinais. O sinal não é suficiente. Nós somos pastores e sabemos disso. O pastor Marcos está aqui também, outros pastores. Quantas pessoas vieram para a igreja, para as igrejas, foram curadas e não estão mais? Receberam graça e não estão mais? Não é duas não, irmãos, é muitas. O sinal não foi suficiente, porque essa pessoa não conheceu verdadeiramente quem é Cristo. Se ela tivesse conhecido Jesus, ela estaria firme na presença dele. A pessoa que sabe quem verdadeiramente é Cristo, não abandona ele. O milagre não pode ser maior que Jesus na vida da pessoa. O milagre não pode ser maior que Cristo. O milagre é necessário para nós, mas ele não pode ser maior que o nosso Senhor. Amém? Então aqui é o princípio. E eu quero levar você também em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 e 16, para confirmar o que João declarou aqui. Coloque para nós, Gabriel. Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 16. Olha o que diz: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Tudo foi criado. Jesus fez parte de toda a criação. Por isso que ele tem autoridade sobre toda a criação. Autoridade sobre todas as coisas. Confirmando o que João declarou, o apóstolo Paulo aqui faz essa declaração a respeito do que é Cristo, de quem é Cristo. Amém? Só que eu quero levar para a pessoa que ainda não conhece Jesus, quem é Jesus. Jesus já existia, mas ele veio existir aqui na terra para passar pelo processo de transformar o homem, de nos transformar. Amém? O Evangelho é para transformar o homem, é o poder de Deus, para nos transformar, para transformar o ser humano. Jesus veio aqui na terra. E Jesus, quando ele veio aqui, ele falou a respeito de si mesmo também. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus declara que ele é o caminho. Jesus declara que ele é a verdade. Ele declara que ele é a vida. Ele fala sobre três coisas. Ele fala sobre o caminho. O caminho quer dizer o quê? Para que serve o caminho? Uma direção. Você só vem na igreja aqui porque tem um caminho que traz da igreja. Senão você não conseguiria vir até a igreja, né?
Você ia conseguir tudo se não tivesse no caminho? Não. Jesus é o quê? A verdade. Então, o que está fora de Cristo é tudo mentira e engano. Em Jesus está toda a verdade. Em Jesus habita a verdade. A verdade está em Cristo. Está no Evangelho que não te deixa perder direção. E ele fala mais, ele fala o que é de si mesmo? Ele é a vida. Nele está garantida a vida. A vida somente aqui? Não. Aqui é uma vida plena, uma vida com propósito diante dele, mas a vida principal é a salvação da sua alma, é a vida eterna. Essa vida aqui é a vida eterna. É a vida após a passagem da pessoa pela morte. Porque quando a pessoa falece, quando a pessoa morre, até o cemitério, os familiares vão, os amigos, né? Todas as pessoas que conheceram, o pessoal da igreja, vai todo mundo. Mas do cemitério para lá, que é outra história. Ali vai muito do que a pessoa, né? Da condição da pessoa como ser espiritual aqui na terra. Nós habitamos na terra, nós somos seres espirituais. Então vai muito da pessoa aqui, das verdades que a pessoa aceitou aqui, ou da mentira, do engano que a pessoa aceitou. Porque nós temos a verdade, que é Jesus, mas tem a mentira e o engano, que infelizmente tem iludido muitas pessoas. Muitas pessoas têm ido lá do engano, da mentira, daquilo que não leva à vida, daquilo que só leva à destruição e à morte. Evangelho de João, também no capítulo 6, versículo 35, Jesus fala que ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Misericórdia. Então aqui, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. Jesus é o pão da vida. Aleluia. Opa, ouvi alto. Então, o que já foi falado a respeito de Jesus? Jesus estava no início de toda a criação dos céus e da terra, da criação do homem mais semelhante de Deus. Quando Jesus faz a declaração de si mesmo, ele fala que ele é o caminho, a verdade, a vida, que ele é o pão da vida. Quando ele fez a multiplicação dos pães, ele mostrou a autoridade dele, que ele tem sobre todas as coisas, sobre tudo. Evangelho de João, também no capítulo 8, versículo 12, parte A, ele fala que ele é a luz do mundo. Quantas pessoas estão no mundo e estão em trevas? A vida da pessoa é vida de trevas, é vida de sofrimento, é vida sem sentido, que a pessoa pensa mesmo até que em morrer e tirar a própria vida dela, que ela não tem valor. Ela se vê na escuridão, ela não vê sentido em viver, por não conhecer a Cristo, por não conhecer aquele que é a luz do mundo, que vem para iluminar todo ser humano, todo homem. Aí a pessoa não consegue enxergar o caminho, aí a pessoa não consegue enxergar a verdade, ela só vai para o lado da mentira, do engano e do erro, e das frustrações, se depara com as decepções da vida. É só amargura, é só tristeza, é só decepções e frustrações, sempre. Essa pessoa não vê sentido mais na vida dela. Ela fala, não há razão para a minha existência. É porque ela não conhece aquele que é a luz do mundo. Quando ela conhecer Jesus, ele vai cambiar a vida dela. Essa luz vai vir sobre a vida dela vai ter sentido. Ela vai entender o propósito dela, o propósito da vida dela, o propósito da existência dela. Todos nós existimos aqui nessa terra com um propósito. E o homem sofre por estar fora do seu propósito.
por estar fora do caminho, fora da direção de Deus, por não conhecer a Cristo, que é aquele que já veio e já pagou um alto preço. Mas como eu não o conheço, aquilo ali não faz parte da minha vida ainda. Os benefícios espirituais conquistados por Cristo na cruz do Calvário não vem sobre mim, porque eu não conheço Ele. É necessário conhecê-lo. Por isso que Ele se apresenta nessa noite, para aquela pessoa que não conhece. Para você que não conhece, para você que a vida não tem sentido para você, para você que não entende o motivo de tanta tristeza e decepção, de tanta amargura, de tanta dor na sua alma. Você não entende o porquê que muitas coisas contrárias acontecem com você. Você vê tantas pessoas felizes, mas você não é feliz. Você vê felicidade de muita gente, você fala assim, poxa, eu queria ser igual essas pessoas que são felizes. Muita gente, muitas pessoas felizes, satisfeitas com a vida. Eu não. A vida para mim não tem sentido, não tem valor, não tem razão. É porque você não conhece o autor da vida. Aquele que nessa noite quer te encontrar. Ele quer te encontrar nessa noite. O seu coração, o seu íntimo, a intimidade. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Esse Evangelho de João, capítulo 11, irmãos, fala sobre a ressurreição de Lázaro. E após a ressurreição de Lázaro, aqui declara que Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e o quê? Vida. A Bíblia já falou mais uma vez. Aqui Ele ressuscitou o morto. Ele ressuscitou uma pessoa que estava morta ali, irmãos. Ele se mostrou como ressurreição e vida. Coloca aí no telão, por favor. Evangelho de João, capítulo 11. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, o quê? Ele ressuscitou Lázaro. Mas aqui essa declaração que Cristo faz acerca da ressurreição da vida é a ressurreição da pessoa após a morte dela para a vida eterna, irmãos. É a salvação da alma da pessoa. Da ressurreição da alma da pessoa. A pessoa, ainda que ela estiver morta, ela vai viver eternamente com Ele. É a salvação da alma da pessoa. Lázaro morreu e ressuscitou com Cristo aqui. Mas ele morreu de novo. Ele faleceu de novo, faleceu pastor. Ele ficou aqui, está vivo até hoje para contar para nós como é que foi a ressurreição dele, mas morreu de novo. Jesus estava mostrando que tinha autoridade para ressuscitar a pessoa dos mortos. Que esse poder só Ele tem para dar a vida eterna para a pessoa. Só Ele pode dar a vida eterna. Não se engane que a pessoa vai conquistar a salvação de outra forma. É só por meio de Cristo, irmãos. É só por meio de Jesus. Ele se apresenta a nós como ressurreição e vida. A pessoa crê nele. A pessoa morre crendo em Jesus. Do outro lado, Jesus vai chegar e vai ressuscitar ela. Vinde, benditos do meu Pai, para o reino que está preparado para vocês, desde a fundação do mundo. Lá no início já foi preparado para nós. Amém? Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. Jesus se apresenta como bom pastor. Lá ele fala, eu sou o bom pastor. Por que eu sou o bom pastor? Por que Jesus é o bom pastor? O bom pastor, sabe o que ele faz? Ele dá vida pelas ovelhas. Não adianta a pessoa falar que é boa de boca para fora, não, irmãos. A pessoa tem que provar que é boa. Pelos frutos nós conhecemos a árvore, né, pastor? Pelos frutos nós conhecemos. Como que eu posso conhecer Cristo? Por aquilo que Ele fez por mim, irmãos. Ele morreu para mim e provou que é o bom pastor. Que Ele deu a vida por mim.
Você quer a maior prova de amor que essa, irmãos? Alguém da vida com você? Você não existia, eu não existia. Nós não conhecíamos a Cristo ainda. Mas ele sabia que um dia nós iríamos existir. Um dia antes de Jesus morrer, ele intercedeu por nós. Ele falou: Pai, eu não vou orar somente por esses, mas vou orar também por aqueles que virão e hão de conhecer a tua palavra. Nós viemos existir. Hoje nós estamos aqui. Hoje nós estamos conhecendo a palavra do Senhor. Hoje nós estamos conhecendo a respeito da pessoa de Cristo, daquilo que Ele é para nós, daquilo que Ele representa para nós. Aleluia! E o que Jesus espera do homem, do ser humano? Jesus espera atitude minha e sua. Atitude. Ele quer uma atitude sua perante as verdades da palavra dele. Eu quero levar você em Romanos, quero que Gabriel vá para mim aqui, por favor. Romanos capítulo 10. Versículo 8. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. E esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca você confessar o Senhor Jesus, e em teu coração você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. A pessoa agora sabe quem é Cristo. A palavra fé revelada no coração dela a respeito da pessoa de Jesus. O que a pessoa tem que fazer? Ter atitude perante a palavra. A palavra está junto de ti. A palavra está na tua boca. A palavra está no teu coração. Para a pessoa que não conhece Jesus, conhecer Jesus, o que eu tenho que fazer? Tomar atitude. Eu tenho que confessar Ele como meu Senhor, como meu Salvador, como aquele que ressuscitou dos mortos para me dar vida, para me salvar, para me dar salvação, para resgatar a minha alma, que estava indo em direção ao inferno por não conhecer Ele. Mas hoje eu conheço, então eu tenho que tomar atitude. Para a pessoa que não conhece Cristo, o que Cristo espera de você? Uma atitude. Eu sou obrigado a aceitar Jesus? Não. Mas a palavra diz: se a pessoa com a boca confessar Ele e no coração crer, essa pessoa vai ser salva. E essa salvação aqui, irmão, é a salvação da alma, a salvação eterna. A garantia da salvação eterna. Amém? Essa é uma pessoa que ainda não conhece o Senhor Jesus. Então, um pouco do que Cristo representa para cada um de nós. Foi declarado na palavra do Senhor. E agora vamos voltar lá, irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 15. Que tem algo lá para a igreja, para aqueles que já conhecem a Cristo, que professam a Cristo, que têm buscado o Senhor, que têm procurado andar com Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 15, onde nós iniciamos. Aí Jesus perguntou para os discípulos o que as pessoas estavam falando a respeito de Jesus. Então aqueles que ainda não conheciam Cristo falavam assim. Uns dizem, capítulo 16, versículo 14, uns dizem que o filho do homem é João Batista. Outros dizem que o filho do homem é Elias. Outros falam que Jesus é Jeremias. Então eles não conheciam Jesus ainda, cada um falava, julgava da sua forma, né? Por ser um tempo profético, estava vindo um período pós-profético, então se considerava Jesus ali como profeta Elias, né? João Batista, outros falaram Jeremias. Né? Aí Jesus pergunta para os seus discípulos. Aí agora Jesus vai perguntar para quem já aceitou ele, para quem já está caminhando com ele, para quem já está na presença dele, para quem já tem um tempo de cristão, um tempo de igreja, um tempo de servo de Deus, de homem de Deus, de mulher de Deus, um tempo de pastor, um tempo de obreiro,
Jesus vai perguntar para você. E Jesus perguntou aqui para os discípulos. Disse ele, versículo 15: e vós, quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus para você? Não responda para mim. Quem é Jesus para você que já aceitou? Quem é Jesus para você? Quem é ele? Vocês dizem. Quem vocês dizem que eu sou? Aí, irmãos, chega Pedro. Naquele momento ali, Pedro experimentou algo de Deus muito profundo. Uma revelação de Deus. Que ele fez a declaração de quem era Cristo. Ele foi o único que fez a declaração. Pedro era um servo de Deus, um homem de Deus muito ousado. Ele era muito ousado. Ele tinha muita fome. Ele tinha muita sede. Ele queria muita intimidade. Ele queria estar sempre próximo de Cristo, irmãos. Tanto é que nos episódios da transfiguração de Cristo, Pedro estava lá. Quando teve a tempestade, quem que andou sobre as águas, irmão? Pedro. Andou sobre as águas. Os principais momentos assim de Cristo, Pedro estava fazendo parte, estava ali junto. E a palavra do Senhor declara que Pedro fez a seguinte declaração e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro teve a revelação de Deus de quem era Jesus. Jesus falou: Pedro, você é bem-aventurado, porque não foi carne, não foi sangue que te revelou. Que muitos fazem declaração a respeito do que é Jesus da boca para fora, porque não mostram quem é Jesus com as suas obras, com as suas atitudes, no seu dia a dia. Eu mostro quem é Jesus como Filho de Deus através do que eu sou, através do que eu faço, através do que eu falo, meu Deus, através dos meus testemunhos. Eu mostro para todo mundo quem é Jesus. Eu mostro quem é Jesus. Se ele é o Filho de Deus, quando eu ando na rua, as pessoas olham para mim: você é de Deus, você é da igreja? Você é da igreja, irmão? Você tem um jeito de crente, você tem um jeito de cristão, você tem um jeito de homem de Deus, de mulher de Deus. É assim que a pessoa mostra quem é Jesus na vida dela, nas suas atitudes. Pedro não se acovardou, irmãos. Se você for olhar a história dele no Evangelho, nos Evangelhos, Pedro entregou a vida dele por causa da obra de Cristo, daquilo que Cristo fez na vida dele. Ele morreu por causa do Evangelho, mas ele não abriu mão da verdade que ele conhecia. Ele não abriu mão do Cristo que ele conheceu. Ele não abriu mão da sua salvação, da salvação da sua alma. Ele cumpriu o seu papel como cristão. Ele cumpriu o seu papel. Às vezes a gente vê os evangelhos assim, a pessoa pergunta, né? A pessoa vê o evangelho: parece que Jesus fazia exceção de pessoas, sempre, né? Tinha muitos que eram mais próximos, foi na transfiguração, levou só 3. Mas é a pessoa, irmãos. Sabe o que Deus procura? Deus procura as pessoas que têm mais intimidade com Ele. Nós não podemos enganar, não. Se nós vivemos no cristianismo de qualquer forma, nós não vamos estar atraindo o mundo espiritual para nós, irmãos. Nós não vamos estar recebendo as revelações que nós precisamos receber. Nós não vamos estar tendo estrutura espiritual para suportar o que o mundo tem que suportar nesse tempo agora, esse tempo pré-tribulação. A tribulação está aí. Muitas pessoas já estão do Evangelho, já abandonaram o barco. Mas essas pessoas que abandonaram o barco não conheceram quem é Jesus, irmãos. Quem conhece quem é Jesus, quem sabe quem é Jesus, morre pelo Evangelho, mas não abre mão da sua verdade. Ainda que curte a vida, a pessoa fala: vou morrer por causa do Evangelho de Cristo.
Mas essa verdade não abre mão dela. Essa verdade não foi revelada, não abre mão dela. Eu não estou disposto a abrir mão do Evangelho, da verdade que eu conheci. O mundo pode vir, pode confrontar ela, pode vir perseguição, pode vir um monte de coisa. Ela não abre mão da sua verdade. Você que conhece Jesus, você não pode abrir mão da verdade que você tem, da verdade do Evangelho, da verdade da palavra de Deus. Não é tempo de recuar, é tempo de avançar, é tempo de progredir, é tempo de estar mais diante do Senhor Deus. Não estou fazendo crítica à igreja aqui, não. Não quero fazer crítica aqui aos irmãos, não, tá, pastor? De forma nenhuma. Mas antigamente a gente ia nas igrejas, o pastor Daniel foi o pastor que me batizou, o pastor Daniel falava assim, irmãos, quanto mais perto do altar nós estivermos, mais perto de Deus nós estamos. Ela ensinava nas igrejas que a gente tem que estar mais próximo do altar, que a gente tem que estar mais próximo de Deus. Hoje em dia tem pessoas que têm dificuldade de vir no altar. Você falar, irmãos, vem aqui colocar sua vida no altar. A pessoa tem dificuldade. A pessoa pensa, a pessoa espera o outro levantar primeiro. Vamos ver quem vai levantar primeiro aqui, depois eu vejo. Se alguém tiver coragem de levantar, eu vou lá tomar uma posição. Irmãos, Deus quer uma pessoas ousadas junto dele. Aleluia. Deus tem muito para a igreja, irmãos, nesse tempo. Não pense você que Deus não tem. Deus quer intimidade com você. Deus quer trazer revelações para você, revelações profundas, como Pedro teve aqui. Essa revelação de quem era Cristo. Foi a revelação que ele teve, irmãos, profunda da palavra de Deus. Tanto é que Jesus fala aqui, ó. O que Jesus fala? Bem-aventurado és tu, Pedro, Simão Bar-Jonas, né? Porque não foi carne, não foi sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também te digo que tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Mas essa igreja é fundada em quem? Em Cristo. Pedro ali mostrou o quê? O conhecimento de quem é Jesus. A revelação de quem é Jesus. Foi tão profundo que Jesus falou assim, olha, vocês ouviram o que Pedro declarou aí, não pode comentar com ninguém. Porque senão correu isso o quê, irmãos? Ele ser morto ali antes do tempo, né? Tinha o tempo certo. Então as pessoas, aquela revelação era só para as pessoas mais próximas dele. Não podia ser revelado para qualquer um, sair por aí revelando para todo mundo que era Jesus. Contando para todo mundo. Era o particular. Foi algo assim tão espiritual, né? Que ele falou, não pode comentar com ninguém, não. Essa conversa fica só aqui entre nós aqui. Só nesse particular aqui, irmãos. Então ele declara, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Essa igreja fundamentada em Cristo. Pedro aqui teve a revelação de Deus, né? A igreja edificada sobre a verdade de Jesus Cristo, sobre a verdade de Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. As portas do inferno não podem prevalecer contra a vida daquele que serve a Deus. Igreja é quem? Quem serve a Deus. Você pensa que a igreja é só nesse tempo aqui, né, pastor? Não. Igreja, quem serve a Deus, quem entregou a vida a Jesus, faz parte da igreja. É eu e você. Somos os membros da igreja de Cristo. E as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Amém? Irmãos, essa é a palavra do Senhor nessa noite. Para aqueles que não conhecem a Jesus, tomem posição. Para aqueles que já conhecem a Cristo, avance, progrida na sua fé. Olha, participe mais na sua condição dos eventos da igreja. No próximo mês de junho, nós vamos ter os eventos aí, o evento de casais. Glória a Deus, o pastor com eu, minha família, minha esposa, o irmão José Raimundo, do CIEM, está coordenando esse trabalho. No passado, foi um período assim, muito bom, muito abençoado esse ano. Tenho certeza que será muito melhor. E aqui na igreja tem os períodos aí de consagração. Agora está tendo o período do monte. Vamos buscar Deus no monte. Tá? Você que tem condição. Tem semana que a gente vem aqui, semana. Não sei se é semana passada, agora quando eu começo essa semana atrasada eu vim. Ficou caro aqui, parado, porque não tinha irmãos para levar. Sempre tem
as condições que eu estou levando meus irmãos. Quem quer participar, vem participar. Vamos buscar mais a Deus. Vamos aproximar mais de Deus. Vamos fazer parte daqueles 3 que vai para o monte da transfiguração. Vamos ser igual Pedro, igual Tiago, igual a João. Vamos ser mais íntimos com Jesus. E você sabe quem é Cristo. Você sabe o que Ele já fez por você. Você sabe que pertence ao reino dele. Então abrace mais a sua fé. Abrace mais a sua igreja. Abraça mais os irmãos. Sabe? Vamos ter mais unidade. Vamos ter mais comunhão, mais intimidade. Amém? E Deus vai realizar maravilhas na sua vida. Glória a Deus. Irmãos, tem alguém nessa noite que ouviu a palavra, ainda não decidiu por Cristo, mas você entendeu que tem que fazer sua confissão de fé diante do Senhor? Você quer entregar sua vida para Jesus?